perguntando por quê, perde a doçura do meu amor, e é invadido por uma amargura de sentimento muito forte, perde a alegria da vida. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. Tem tragédias, tem acontecimentos que marcam a nossa história e que nós não vamos entender nunca. Diz comigo, nunca. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, queridos, mas as reveladas pertencem a nós. E aí a gente fica amargurando a alma, adoecendo a vida, sem quê, mas perguntando por quê, querendo saber por quê. E tem porquê que eu não sei porquê. Fala para o seu irmão, meu irmão, você não vai entender o porquê de muita coisa. Você não vai saber o porquê de muita coisa. Mas Deus começou a falar ao meu coração que o porquê vai tirando a gente. Olha aqui para mim, queridos. O porquê libera a depressão. Diz para mim. O porquê libera a depressão. Tem muita gente flertando com a depressão. Tem muita gente tendo um caso secreto com a depressão. Porque fica por quê? Deus, por que eu não caso? Por que o emprego não é melhor? Por que eu não tenho mais dinheiro? Deus, por que meu marido é assim? Senhor, quando eu casei, ele era um príncipe. Oh, Deus, agora ele é um sapo. Por quê? Por quê? Aí o marido lá diz, Deus, por quê? Porque quando eu casei ela era uma princesa e agora ela é uma bruxa. Por quê? Por quê? Logo essa mulher eu orei tanto. Por quê? Olha aqui para mim. Tem porquê que você nunca vai saber porquê. Mas se você abrir a tua alma para essa palavra nessa noite, Deus vai consolar o teu coração. E a tua vida nunca mais será a mesma. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero que você creia nisso. Tanta gente boa. Olha aqui para mim, igreja. Tanta gente crente, santa, que sucumbiram, pastor. Porque ficaram por quê? Porque deixaram de acreditar, amargaram a existência, acabaram de crer. Por quê? Porque santos de Deus, olha o que o Espírito me revelou. Santos de Deus, que ergueram um altar à decepção, diz comigo, altar à decepção. Porque ficaram, por quê? Por quê, meu Deus, por quê? Porque e aí vai amargurando, aí vai azedando a vida, aí para de sorrir. Olha para mim, igreja, olha aqui para mim, para de cantar, para de vir à casa do Senhor e começa a ficar enclausurado num quarto, deprimido e achando que a vida acabou. O dia que eu preguei essa mensagem, eu estava pregando numa grande cruzada em Uberlândia, e aí um pai chegou e me deu um abraço e disse assim, obrigado, pastor Sabino, o senhor restituiu minha vida. Eu, por quê, querido? Ele disse assim, tem 5 anos, eu tinha um filho de 17 anos, passou no vestibular para medicina na Federal, era um menino, era a minha alegria, e aí ele vai atravessando uma rua, e um carro atropela e mata o meu filho. Durante 5 anos eu fiquei em casa, num quarto, trancado, sem querer conversa com ninguém, sem querer falar com ninguém, curtindo a depressão, deixei de viver, deixei de esperar, pastor, e hoje alguém me trouxe, nessa noite, e essa era a palavra que eu precisava ouvir. Muito obrigado. E ele era um dos melhores advogados de Uberlândia. Tinha parado. Sabe por quê? Sabe por quê, igreja? Diz assim, por quê? Porque ficou perguntando por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E tem porquê que não tem resposta. Diz assim, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Só numa explanada bíblica no capítulo 29, se você olhar no verso de número 3, Moisés está dizendo assim, no verso 2, chamou Moisés a todo Israel, quase mais de 5 milhões de pessoas, e disse-lhe, tende visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito perante vós a Faraó, e a todos os seus servos e a toda a sua terra. As grandes, vamos ler o verso de número 3 aqui, as grandes provas que os vossos olhos viram, os sinais e grandes maravilhas. Moisés está dizendo que a primeira coisa que eles conseguem ouvir são as provas. Diz comigo, provas. Diz comigo, provas. Depois das provas, as maravilhas. Olha aqui para mim, se você não consegue ver as provas,
nunca você vai ver as maravilhas. Moisés que está falando aqui na palavra, e ele vai falando lá, algo revelador no verso 4. Porém o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir até o dia de hoje. É por isso que no versículo 29 do capítulo 29, ele diz algumas coisas que vocês não entenderam, não viram, não conseguiram ouvir. Você vai conseguir, vai continuar, diz comigo, sem entender, sem ouvir e sem ver. Porque as coisas encobertas pertencem ao Senhor. E aí eu comecei a questionar com Deus. E Deus me deu essa palavra, que tem o seguinte tema: por que sem respostas a maior tragédia dos santos? Você pode repetir? Por que sem resposta a maior tragédia dos santos? Por que eu não tenho resposta de alguns porquês? Por que tem tragédia na minha e na sua vida que eu não tenho resposta? Por que às vezes eu sou cercado de uma situação que não tem saída? Sabe aquela dívida, você está sempre no vermelho. Por que eu não entendo alguns porquês? Por que as coisas encobertas às vezes continuam encobertas? Por que eu não entendo as tragédias que cercam a minha vida? Aí eu comecei, Deus, por favor, eu sei que tem porquês que o Senhor nunca vai dar resposta, mas pelo menos ilumina a minha mente através do teu Espírito, para que eu possa dizer para a tua igreja e para o teu povo, porquê dos porquês encobertos. Aí Deus começou a me falar algumas coisas. Primeiro, Deus me disse: porque a minha estrutura humana, a estrutura humana é limitada na sua capacidade de absorção. E eu poderia entrar em estado de choque profundo e nunca mais entender mais nada. Preste atenção. Algumas coisas que você não entende o porquê, Deus não permite você entender porquê. Porque se você entender o porquê, você pode levar um choque e entrar em parafuso e morar o resto da vida no agapape. Sabe por quê? Porque a tua mente é finita. Diz assim: minha mente é finita. E a mente de Deus é infinita. Querido, o finito jamais vai entender na sua essência total o infinito. Deus é infinito. Então tem coisas que vai além da compreensão humana. Por quê? Tudo tem o seu tempo determinado, amém?